estamos aqui iniciando mais um podcast do Universo do Idoso. Não deixem de se inscrever, compartilhar e comentar. Nós estamos hoje com a Roberta. Rô, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite. É uma gestora, gente, incrível, competente, faz por amor, humanização. Rô, gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes. Rô, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acompanho desde muito tempo o seu trabalho, me inspiro muito em você, né? Aprendo com você. E eu sou a Roberta, eu sou enfermeira há 23 anos e há 7 eu me dedico ao Universo do Idoso também, né? Tenho uma ILPI, que é a Conviva, Hospedagem para Idosos, em Pedranópolis, um município bem pequenininho, né? Perto de Fernandópolis, mas o nosso trabalho independe do lugar que nós estamos, né? Que o meu pensamento, não importa onde nós estamos, importa a gente fazer a diferença, né? Eu falo que eu me inspirei em você, porque você está aqui em Rio Preto, eu vejo muito o seu trabalho, você me ajuda muito. A gente tem um contato que iniciou profissional, porque eu ia, né, te procurando, te pedindo orientação, e a partir daí você sempre solicita, sempre me ajudando, sem nem me conhecer. E aí a gente se tornou amiga de verdade, começando a ir junto para os cursos, para as feiras, né? E você me abraçou, né? Me abraçou tanto e eu me senti tão acolhida que a gente se tornou amiga de verdade, né? E como a Rô falou, é um município pequenininho, mas isso indifere, gente, porque escoa toda a região ali, né, Rô? E ela não tem vaga pelo nome dela, pelo atendimento humanizado que você dá, né, Rô? Sim, no começo, porque já vai fazer quase 8 anos que eu tenho a Conviva. Como era um município muito pequeno e há 8 anos atrás não se falava tanto, é muito estigmatizado o ILPI, né? Ainda a nossa cultura de se está num lar porque abandonou, a gente ainda tem essa cultura e que a gente precisa, e pouco a pouco nós estamos conseguindo a mudar um pouco essa ideia do comum, cultural, geral, né? De pensar que não familiar propriamente dito, quando ele decide colocar, ele já investigou, ele já buscou, ele já tentou várias maneiras, mas a sociedade, né? O que a sociedade pensa do familiar que coloca o idoso numa ILPI. Então, quando eu decidi abrir a ILPI, né, a Conviva, eu não tive muitas críticas assim, em Pedranópolis não vai funcionar, essa menina é doida, e que, né, e achava que não ia dar certo. Mas eu fiquei 3 anos estudando para isso, porque eu falava assim, gente, não é uma loja que eu abro e depois, se eu não gostar, eu fecho. Que incrível. E aí eu fiquei 3 anos pensando nisso, estudando gerontologia e pensando sobre isso, né? E aí o meu marido, assim, muito... me acompanha muito e me incentivou muito, falou, não, faz, se é a tua vontade, faz, porque partiu muito da vivência que a gente teve em família. A minha avó, que cuidou da minha bisa por 14 anos, eu sei a dificuldade que ela teve, e depois a minha sogra, que cuidou da avó do meu marido, né, por muito tempo, e também com muita dificuldade, porque o familiar já é idoso, cuidando de outro idoso. E aí, quando eu decidi montar, foi assim... Depois que eu fiz essa pós, minha em gerontologia, que eu já vinha pensando nessa ideia, amadureci durante o estudo e eu decidi contra todo mundo, o que todo mundo pensava, e deu muito certo. No começo eu tinha 3 idosos que moravam em Pedranópolis, mas como eles nos conheciam, eles tinham certeza que lá era o melhor lugar para eles. E depois... Nunca fiz tantas propagandas, porque era tudo muito instintivo no começo, mas o boca a boca foi fazendo eu crescer, ser reconhecida, o meu cuidado, o profissionalismo da Conviva, a equipe que eu vinha treinando dia a dia, foi crescendo. E hoje, graças a Deus, às vezes eles conhecem a Conviva é muito famosa. Eu quase nem tanto, porque eu tenho um receio de aparecer, então, às vezes eles não conhecem a Roberta, mas a Conviva todo mundo conhece.
Ô, Rô, e como que foi a trajetória? Porque as pessoas não entendem, né? Como que é abrir esse residencial? Como que foi essa trajetória de você escolher o imóvel? Como que foi isso? Para Conviva foi uma coisa muito interessante, porque quando eu decidi vou abrir, quero que seja em Pedranópolis, porque é a minha cidade, onde eu moro, né, eu vou ter mais facilidade, porque eu tinha uma criança pequena, né, então, assim, quero em Pedranópolis. Comecei a pesquisar lugares. E o Euler, né, ele tinha uma cliente, que também eu conhecia muito, que sempre falava, eu tô construindo uma casa, é enorme, não sei o quê, e que a casa tem muitos quartos, que a casa é assim, numa chácara. Então, eu sempre ouvia a Cida falar, né, sobre isso. E aí, e a sogra dela adoeceu. E ela me falou, não vou poder ir para minha casa que eu estou construindo, estou mudando para a casa da minha sogra. Quando ela falou isso, me acendeu, nunca tinha ido, mas parece que vai caminhando tudo para um propósito, né? Sim. As coisas vão acontecendo. Aí eu falei, Cida, eu posso? Chamei ela para conversar, falei, Cida, eu tô com um projeto assim, que eu queria muito que desse certo, é uma ILPI e tal. Aí ela falou, Roberta, quantas ILPI eu já procurei para pôr minha sogra e eu não tenho coragem. Olha. Eu não tenho coragem. Vamos lá, vou te mostrar a minha casa e se você ficar com ela, você vai cuidar da minha sogra. Olha. E eu fui lá conhecer, ainda estava em fase de terminar a construção, por dentro estava toda certa já, mas por fora precisava terminar. E aí eu analisei a estrutura, falei, dá certo. Vamos adaptar assim, né? Porque eu já tinha feito a pós, estudado RDC, né? Que é o que a gente tem que... Mesmo assim, foi um grande desafio. Então, a estrutura eu encontrei assim, parece que Deus me colocou no colo, né? E aí, a dona Tereza foi minha primeira cliente, né? Que foi a Cida, que era a sogra dela. A sogra dela foi minha primeira cliente. Então, para abrir uma LPI, antes você tem que estudar, se qualificar, foi o que você fez, né? 3 anos estudando, entendendo esse cuidado para estar abrindo essa ILPI. Não foi abrindo nas coxas, a verdade é essa, né? Não, foi 3 anos mesmo eu estudando sobre. Pesquisando mercado, vendo se isso dava certo. Porque se a minha família precisava, se a família do outro que eu conhecia precisava, do outro precisava, por que que eu não teria cliente? Sim. Entendeu? Então, eu fui me especializar, estudar na área e estudar RDC, estudar estrutura, estudar o cuidado, estudar o idoso, né? Porque eu tinha experiência já de saúde pública, tenho uma pós em saúde pública, trabalhei muitos anos na saúde pública como enfermeira, tenho a pós de urgência e emergência, mas eu não tinha da saúde do idoso, do universo do idoso, e aí eu fui buscar nessa nova pós que eu fiz. E eu me apaixonei, né? Eu me apaixonei por isso, porque a gente que é enfermeira, a gente ama o cuidado, né? A essência é isso, né? A essência é isso. A gente ama o cuidado. E eu me aprofundei mais no cuidado com o idoso. As partes burocráticas de abrir uma LPI são bem... E eu acho que tem que ser mesmo. São bem rígidas, né, bem formais. Eu apanhei bastante no início para me adequar, né, para adequar todas as exigências que são necessárias, mas são necessárias. Porque a gente vê aí tantos cuidados que não dá nem para chamar de cuidado, né? Verdade. Tantos lugares que acolhem idosos e nem estrutura, nem cuidado adequado, nem, né? Então, eu acho que essas exigências são necessárias mesmo. Vocês que nos seguem, que nos acompanham, vocês estão entendendo o quanto é importante vocês saberem a história de como aquele residencial começou? Porque não é simplesmente lá, eu cuidei da minha avó, eu sei cuidar e vou lá abrir um residencial. Não é assim. Então, quando vocês forem buscar um residencial, procura saber a história desse residencial, como que ele começou, porque faz toda a diferença. E não acontece esses cuidados, você procura um residencial, não tem toda essa estrutura de estudo, de busca, aí você vai, na realidade, pecar no cuidado com o seu ente querido. Colocar em qualquer lugar, infelizmente, acontece. Rô, você tocou num ponto bem legal para a gente abordar, que é assim, quando a pessoa decide abrir uma LPI, às vezes o motivo é o errado.
Porque às vezes pensa, é um mercado que está crescendo, é um mercado que está em alta, eu não tenho um emprego muito bom, eu preciso monetizar, eu preciso ganhar dinheiro. E o mundo de LPI não pode ser só por dinheiro. Não dá para ser. Porque quando a gente olha gestores que querem só monetizar, você vai saber que vai pecar no cuidado. No que não pode. Porque a prioridade, não que nós somos gestoras, que não nos preocupamos com o nosso lado empresária. Não é isso. A gente se preocupa com o nosso lado empresário. Eu aprendi muito com você sobre isso, que no comecinho você sempre me falava, Roberta, aquilo é uma empresa, você tem que olhar como empresa. Porque eu era muito mais, assim, muito mais emocional do que racional no meu cuidado com a Conviva. Hoje eu ainda busco o equilíbrio entre os dois. Aprendi muito com você a ter o olhar de empresária também, porque eu tinha muito afeto na hora de acolher um idoso, eu pensava muito na história e às vezes eu me deixava levar e aí eu não conseguia cobrar o valor que eu tinha que cobrar, então assim eu me apertava, então até hoje eu tenho essa briga interna, porque a cada história que eu ouço de acolhimento, eu tenho muita vontade de acolher e, assim, às vezes não penso tanto no financeiro. E a gente que é gestora, a gente tem que pensar, porque quando a gente não olha para o financeiro, a gente acaba pecando e tirando de onde não pode, né? Que é uma equipe bem qualificada, que é uma alimentação de qualidade, é uma multiprofissional, uma fisioterapeuta, uma nutricionista que está lá junto. Então, a gente também tem que pensar nesse lado. Mas eu penso assim, para os novos gestores que estão pensando em abrir uma LPI, não dá para ser só por dinheiro. Não caminha legal. Não, a gente tem que fazer disso um propósito de vida. E a gente tem que colocar também até para a nossa equipe como sendo um propósito de vida, porque às vezes eles fazem... Porque eu sempre penso assim na hora de contratação e no treinamento. Porque o trabalho a gente consegue ensinar, consegue padronizar, mas o caráter, a empatia, a essência, não. Isso vem de cada um. Então, eu olho muito para esse lado do colaborador, sabe? O jeito dele se portar. Cada um tem uma cultura. Sim. Cada um foi criado de uma maneira. E a gente tem que respeitar. Tem criações que são rígidas, então, às vezes, esse cuidador vai ser mais rígido, mas qual a qualidade que ele tem, a empatia que ele tem com o idoso? Eu tenho muito esse olhar. Então, eu tenho até uma brincadeira que os meus funcionários fazem, que tinha uma colaboradora, que ela era assim, às vezes não pegava muito rápido, o tempo dela era mais lento que a dos outros, mas ela também estava começando. E aí os outros colaboradores, mas ela tá demorando demais e não sei o quê. Eu falo assim, mas ela tem um coração bom. Aí toda vez que eles vinham me falar alguma coisa dela, aí eu falava, mas ela tem um coração bom. Aí tudo bem, passou, ela aprendeu tudo. E aí ela conseguiu fazer nos horários que precisava. E toda vez, às vezes, que eu ia chamar uma atenção, corrigir alguma coisa, ou conversar sobre o trabalho, eles falavam assim para mim, mas eu tenho um coração bom. Que é um dos fatos mais importantes, assim, né? Quando você vai começar esse cuidado, porque foi o que você falou, o resto a gente treina. Entendeu? A gente lapida. Sim. Com a nossa maneira de ser, a nossa cultura da nossa empresa. E né? com a nossa experiência, né, no decorrer de tempo com a LP, como gestora, porque eu também fui aprendendo no começo, né? Fui aprendendo, observando, procurando estudar, na prática. Muita coisa eu aprendi na prática, né? A Conviva me ajudou muito a crescer como pessoa e como profissional. Rô, então, antes você misturava aí sentimento com gestão. Hoje você vê, é possível você ser uma gestora ao mesmo tempo humanizada, essa gestão humanizada? É possível? Rô, eu não consigo separar isso dentro de mim. E é possível. Faz um tempo que eu tô tentando fazer esse equilíbrio, porque no começo eu era muito instintiva e muito... Esse meu lado humanizado e do cuidado era muito grande, e o meu lado empresário era... às vezes deixado de lado. E tô aprendendo ainda. Faz
quase 8 anos e eu estou aprendendo. Comprei seu curso, que está me ajudando muito. Estou fazendo todas as tarefinhas, né? Porque desde que eu te conheci, que nós começamos a ir para os congressos junto, né? Aprendizado. E eu sempre penso comigo. Eu tenho que colar em quem me inspira mais, em quem eu admiro. E eu não tinha vergonha de ser humilde, de pedir ajuda, quantas vezes eu fui com você de carona, né, para os cursos, porque até durante a viagem a gente aprende. Quanta coisa a gente conversa. Então, quem quer crescer, quem quer aprender, tem que estar do lado de quem inspira a gente, né? Então, a gente vai buscando isso no dia a dia. E meu lado empresária começou a crescer depois desses cursos que eu vinha fazendo, porque eu era assim, bem... não tenho vergonha de dizer, mas assim, o meu lado empresário era bem gatinhando mesmo, né? Agora que eu tô começando a dar os primeiros passos que eu vejo melhor, sabe? Profissionalizando mais o meu trabalho, padronizando o meu cuidado, que antes também era muito bom. Tudo que é bom a gente mantém e tudo que precisa melhorar nós vamos crescendo e melhorando, né? A gente só cresce assim, né, Rô? E no primeiro módulo que eu concluí do seu curso, junto também estava fazendo uma consultoria com o Sebrae. A gente vai buscando, nunca para. A gente nunca para. Mas eu sabia que o meu lado assistencial estava ok, mas o meu lado empresarial precisava de mais, de gestora. Né? Então, eu fui buscar o que eu tinha deficiência, eu preciso buscar, não posso ficar parada. Né? E recentemente, com o seu curso, quando eu concluí o primeiro módulo, uma coisa que eu tinha muito certa é que eu precisava contratar uma enfermeira, porque eu era assistencial, sempre fui. E isso eu tive muita certeza com esse novo estudo da área empresarial, que foi a primeira atitude que eu fiz, que está mudando a minha vida. Faz muito pouco tempo que eu contratei a minha enfermeira. Já tinha contratado outras vezes, mas não caminhava do jeito, porque eu queria que ela fosse outra de mim. A minha enfermeira tinha que ser outra de mim, para saber que aquilo que eu acredito está sendo continuado, né? Então, já tive outras tentativas que não deram certo, e essa, eu falei assim, a primeira semana, eu me empolei inteirinha. Porque eu vi que ela dava conta de tudo e mais um pouco. Eu ia na convívio, eu andava de lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ela estava dominando tudo já. E eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer seu curso. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Vou fazer isso. Adoro. Vou pensar no meu trabalho de gestora, porque o assistencial, ela, graças a Deus, está dando conta, era tudo que eu queria, tudo que eu precisava. E vou cuidar, então, agora da gestão da minha empresa. E está sendo muito bom para mim. Quantas vezes você me convidou para vir no podcast e eu não tinha tempo? Verdade. Não é? E agora eu tô aqui por quê? Porque eu sei que tem alguém competente lá fazendo o que eu fazia. Ontem eu falei com ela falou assim, Rô, eu tô em casa, 10 horas da manhã com meus filhos, um tá lendo livro. Eu falei, eu achei o máximo, Rô. Que você foi me falar, Rô, você lembra do podcast amanhã? Eu falei, lembro. Eu falei, você acredita que eu tô em casa, 10 horas da manhã? Tudo isso, né, eu fazendo, porque tô trabalhando e estudando para ser gestora agora, né? Que legal, que bacana. E eu falei, tô com meus filhos, um coloquei para ler livro, o outro tá aqui comigo brincando, pintando. Eu não tinha esse tempo para minha família, né? Era tudo muito coisa. Eles estão de férias e eu sei que tá lá. Você nem via as férias deles? Não via. O tempo que eu tinha com a minha família era, assim, uma semaninha de férias. E as férias era aqui, ó. Tempo todo, né? Então, assim, mas Deus vai capacitando a gente e vai dando mais confiança para a gente delegar, né? Sim. Quando a gente acha pessoas que também olha pelo mesmo ângulo que a gente. Sim. Porque eu queria uma pessoa que tivesse o olhar para o idoso. Sim. Né? O cuidado para o idoso, olhasse para o meu idoso como eu olho, porque eu tô lá da minha sala, eu vejo uma tosse, eu já falo, quem tossiu? Eu sei como que é isso. Porque eu já fico preocupada, quem tossiu, sabe, assim? Então, assim, meu olhar é esse, meu olhar, eu chegar, eu faço a ronda, não é uma ronda, é instintivo, né? Eu vou em cada idoso,
todos os dias, é assim, eu vou cada idoso e vou cumprimentar, porque também, como eu já acostumei ele, se eu não faço isso, ele sente falta. Não, Rô, mas como gestora, você também pode. Sim. Eu faço isso também todos os dias. Eu faço aquela ronda, vejo, ó, tá tudo ok, tá. Aí eu vou para o meu escritório fazer a parte burocrática, né? E é isso, a gestão é isso. Você não se afastar totalmente, estar ali presente, só de uma maneira diferente. Isso. Né? Sabe, Rô, também que eu aprendi muito aqui com você, com as meninas que eu conheci, também nesses cursos que a gente faz, onde a gente vai, nossas viagens, é que lá na minha região, eu queria ter esse apoio que eu tenho de vocês, mas às vezes, por que eu busquei apoio aqui em Rio Preto, com você, com todos? Porque às vezes eu buscava apoio com quem estava perto de mim, mas às vezes me via como um concorrente, nós não somos. Nós temos que dar as mãos e tem lugar para todos, não é? Eu nunca vi isso como concorrência. Eu sempre, quando vem no meu lar, vem na Conviva e fala, eu não tenho vaga, e eu me sensibilizo muito com a história de cada família. Eu sempre falo, ó, tem esse daqui, você já foi lá, tem esse. Ontem mesmo, recebi um casal lá na Conviva, que era o pai e a mãe dele. E eles estavam, assim, com muitos problemas, assim, eu me sensibilizei muito com a história que eles estavam passando. Eu não tenho. Gente, ela é tão humana que ela enche o olho de lágrimas aqui, ó. Eu Que não lindo. tenho vaga, mas eu sei que lá em Pedranópolis está prestes a abrir uma outra ILPI. Eu falei, liguei para a moça da vigilância, para a Laiane da vigilância, que me apoia muito. A vigilância de lá foi um processo de caminhar nós duas apanhando junto, porque ela também, um município pequeno, ela também não sabia como, então as primeiras inspeções, a gente foi vendo junto, chamou o pessoal de Jales, né, que já era experiente na área, que foi ensinando ela, e ela foi aprendendo comigo, para a inspeção da vigilância sanitária como a LPI é muito extensa, né? Ela fala, as minhas pastas é assim, a tua é assim, né, de fiscalização. Então, eu liguei para a Laiana, da Vigilância, lá de Pedranópolis, e falei, Laiana, como tá a outra LPI? Já abriu? Como que tá? Aí ela falou assim, Roberta, amanhã eu vou fazer a última inspeção e acredito que na segunda-feira eu consiga dar o alvará para ela. Só tá isso pendente. Falei, Laiana, eu posso passar o contato dela, então, para esse casal? Que eles estão numa situação muito complicada, eles precisam tirar o familiar deles de onde eles estão. Aí ela falou, Roberta, vou te passar agora o contato. Então, ela está abrindo no meu município, que é isso aqui, que é 4.000 habitantes, mas a gente está de mão dada, sim, entendeu? Ela já foi na minha LPI visitar a estrutura para ver o que ela podia tirar de lá. Sobre documentação, eu falei, olha, documentação a gente tem que fazer de acordo com a estrutura do nosso residencial. Cada residencial é uma, né? É uma documentação. Mas não me impediu de acolher ela, de falar para ela, não, a gente faz assim, olha como que é aqui, né? Porque eu tô há 7 anos, há quase 8 anos, e ela está iniciando agora. Por que não ajudar? Então, eu sinto, às vezes, na minha região, falta desse acolhimento. Por isso que, às vezes, eu venho buscar aqui, mas isso também não foi nada ruim, foi ótimo. Quantas oportunidades eu tive depois que eu comecei a buscar, né, apoio em outros lugares. E aí, às vezes, fica até, assim, um convite para os meus amigos gestores da minha região, da gente se fortalecer, né, Rô? Porque, primeiro, gente, tem idoso para todos. Sim. Na realidade, as ELPs no Brasil não comportam o tanto de idosos que tem no Brasil. Então, assim, é um pelo outro, a gente tem que se unir. Tem. Entendeu? E isso realmente não é só na sua região, é a nível nacional, Rô. E você vê, né, Rô, como o Brasil ainda, ele tá tendo um olhar tardio pro universo do idoso, né? Sim. Mas, assim, a gente foi viajar junto, a gente foi para a Itália, a gente viu o que é quando tem políticas públicas voltadas para o idoso, o que acontece, né? Então, assim, a gente viu uma realidade que ainda está tão longe da nossa, né? Mas, assim, eu tenho muita fé e esperança que o Brasil ainda vá melhorar muito, porque eu acho que agora a gente está tendo um olhar mais voltado para o idoso, porque foi necessário isso acontecer.
no Brasil, porque assim, a gente não tinha nada para o idoso. E hoje, eu tô vendo o movimento já olhando para esse universo do idoso, né? Sim, Ainda falta muito, mas eu acredito que tá melhorando. Que, né, o incentivo nós não temos, igual a gente viu lá. Nós não temos nada daquele incentivo, né? Mas o que a gente faz é particular mesmo, é sem nenhum incentivo do governo, mas eu acho que tá melhorando. E eu tenho muita esperança que vai melhorar mais, porque a gente atende uma classe da sociedade. Isso. E eu fico muito penalizada por isso, porque a outra parte não tem essa assistência. Não tem. Porque é igual quando a gente foi lá, né, para a Itália, e a gente via tudo aquilo, e eles falavam, no Brasil não tem, no Brasil não tem, no Brasil não tem. E aí eu falava, nossa, mas eu tenho. Você falava, nossa, mas eu tenho. A Dani, nossa, mas eu tenho. As meninas, nossa, mas eu tenho. É muito grande. Mas aí, o nosso olhar, o que era? A gente se sentia assim, estava falando do Brasil, que o Brasil não tem nada, mas nós fazíamos. Aí a gente teve um olhar de fora, né, para dizer que, para nós, assim... Eu estou no caminho certo. E o que ela falou? Mas vocês estão na bolha que está fazendo certo. A maioria do Brasil não tem acesso a isso. Sim. E aí eu tive muito que concordar, porque é a realidade. Quando eles estavam falando o Brasil não tem, eu me sentia assim meio que ofendida. Eu falava, gente, mas eu faço, o Brasil tem. Mas aí quando eles falaram do olhar geral, realmente eles têm razão. O Brasil, a maioria não tem acesso ao que a gente proporciona. Não. Mas, Rô, só não tem acesso, mas é uma falha dos gestores. Que nem você procurou se qualificar, você procurou melhorar. Foi onde você falou. Não monetizar, porque a pessoa monetiza. Então, você, quando escolhe fazer esse cuidado, você tem que buscar conhecimento. Entendeu? Então, por isso, nós estamos na bolha, claro, mas é uma falha dos próprios gestores que não buscam estar dentro da bolha. Sim, isso também. Porque a questão financeira, se for a prioridade do gestor, com certeza vai pecar em alguma parte do cuidado. Sim. Né? Então, assim, nós não somos nenhuma monge, nada, ninguém. A gente também quer ganhar dinheiro, a gente é gestora, só que a gente não pode tirar nunca do cuidado. Né? Então, assim, não deve ser, igual eu falo, não pode ser só financeiro. A gente tem que fazer disso um propósito de vida mesmo. Mas o que eu digo, assim... Mas é que a gente está numa bolha, é porque os nossos clientes, os nossos moradores, os nossos residentes, eles podem pagar por isso. Eu penso muito na outra parte, na outra porção da população que não pode. Como que eles estão? Como que uma família, que todo mundo precisa trabalhar, que um é funcionário público, ganha pouco, a mulher é doméstica, e tem o pai e a mãe que precisa de cuidado, eles têm condição de pagar um cuidador? Nossa, eles têm condição de ir numa ILPI, de pagar uma ILPI? Então, os nossos residentes, os nossos moradores estão numa bolha da sociedade. Aquela sociedade que depende ainda de políticas públicas eficientes estão sendo deixados. Então, é para essa porção da sociedade que o Brasil precisa olhar. Sim. Né? Porque quem pode pagar não é só quem tem dinheiro, não. Porque eu tive já morador que era assim, 5 filhos. Uma era empregada doméstica, o outro era pintor, todos muito trabalhadores. Nunca faltou nada para ela, porque eles todos sabiam do compromisso que tinha com a mãe. Olha, sabe? Forte isso, hein? Olha, me arrepia de lembrar dela forte. E da família dela, porque assim, era um compromisso que eles tinham, porque eles podiam estar em qualquer LPI, que às vezes cobra menos, podia, mas eles queriam o melhor para a mãe. Então, esses 5 que trabalhavam e que o dinheiro deles era muito importante, mas eles tiravam, de repente, do lazer ou de um churrasco do final de semana, porque era o compromisso que ele tinha com a mãe. Eu tenho um caso assim. Né? O compromisso que eles... Então, cada um tinha a sua parte. Se um não pudesse aquele mês, com certeza ia comprometer todos os outros. Então, era muito fiel. E você sabe, Rô, que são essas famílias que a gente tem orgulho e que sabe que não falha um dia no mês, né? Verdade. Não atrasa um dia no mês, porque eles são muito comprometidos, né? E a gente... acaba incorporando essas histórias, essas vivências, né? Sim. Rô, e você comentou, né, que essa semana,
você recebeu esse cliente com com os pais, né? Assim, numa situação que te comoveu. Você, como gestora, fala para mim, como é administrar isso? A pessoa tem necessidade, né? O cliente, vamos dizer, o filho procurou. E como que você administra para não se envolver emocionalmente, entender a situação e assim, e não se envolver. Você, vamos falar da Roberta gestora. Ah, eu tô no processo. Eu caminhei com toda a minha com eles pela Conviva, tentando olhar o lugar, sabe? Que legal. E tentando ver uma possibilidade, mas a gente, quanto gestora, a gente também segue regras. Eles falam, por favor, é isso que eu queria para meus pais, eles precisam disso. E eles falaram, eu nunca entrei num lugar igual esse. Eu já visitei um monte eles falam clínica, né? Eles acham. Eu visitei um monte, nenhuma é igual. É isso que eu tô vendo. E eles não tinham agendado, horário, nada. Eles chegaram no meu residencial na Conviva, não tem horário de visita. Sim. Não tem horário de visita, não tem dia, nada. Eu prezo muito por isso, porque é o horário que o familiar pode. O importante é ele estar vindo visitar o idoso. E outra, eu não tenho nada para esconder. Os meus idosos, os meus moradores têm que estar bem em qualquer momento do dia. Eles não precisam estar bem no momento da visita. Olha. Eles têm que estar bem arrumados, eles têm que estar cheirosos, eles têm que estar hidratados, eles têm que estar alimentados em qualquer momento do dia. Sim. Não quer dizer que não é uma casa em movimento. Se ele chegar lá de manhã, vai estar tendo banho acontecendo, o almoço fazendo, a limpeza acontecendo. É uma casa em movimento, é uma casa viva. E eu não tenho nada para esconder. Então, não tem problema. Se o familiar está tomando banho, você aguarda um minutinho que ele está tomando banho. Gente, eu tenho muitas experiências boas com esse contato do familiar com o idoso. De entrar no quarto dele, de ir lá, organizar uma roupa, experimentar a roupa que comprou, ver, sentar na cama com o idoso, sabe? De ir para a cozinha tomar um cafezinho, sabe? De trazer alguma coisa e compartilhar com todo mundo na mesa. Então, assim, eu acho que o que eu sempre penso, a ILP não pode ser o final da vida, ela tem que ser uma página da vida do idoso, uma continuação da vida do idoso. Então, a vida do idoso lá dentro tem que ser o mais próximo da que ele tinha antes, da normalidade. Então, assim, uma das coisas que depois que eu fui para a Itália, que a gente foi, que eu tô muito focada e que eu ainda preciso, agora que eu vou ter tempo, que eu tenho a enfermeira, fazer uma reunião com cada família a participação deles mais efetiva na rotina do idoso. Porque eu já tinha isso muito, mas eu não sabia a abordagem que eu iria ter. E agora eu sei, porque eu me capacitei para isso. O idoso precisa ter uma vida mais próxima que a que ele tinha antes. Então, se ele ia no aniversário de família, por que ele não pode continuar indo? Se tiver um impedimento físico ou naquele momento alguma patologia instalada, tudo bem. Mas se tiver tudo ok, vamos nos esforçar, porque são 24 idosos para eu deslocar. A família é um, não é? Isso. Então, assim, se é uma comemoração familiar, que é uma comemoração que sempre foi realizada e que ele sempre participou, por que não levar nesse momento? Incrível. Se é um almoço de domingo, que sempre está toda a família reunida, por que não levar nesse momento? Né? Se é uma missa que ele participou a vida inteira numa missa, a parte religiosa, principalmente para a geração que a gente acolhe, é muito importante. Por que não levar ele nesse culto religioso, nessa missa, um dia no mês? Para ele vai preencher muito, porque nós fazemos isso. Eu tenho a congregação Cristã do Brasil, que toda terceira sexta-feira do mês vá lá, porque eles é uma comunidade que eles são muito, assim, empenhados, sim, né? Eu tenho a comunidade espírita que todo sábado vai lá também. Eles estão também, todos os sábados eles vão, né? E eu tenho também o pessoal da Igreja Católica, que nas datas comemorativas vão lá, fazem a oração, eles tomam a hóstia. Então, a gente tem, mas não é a mesma coisa que você levar numa missa, sim, levar num culto, ele se sentir pertencente da sociedade. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu preciso muito.
as minhas famílias, graças a Deus, são muito participativas. E tudo que eu coloco para eles abraçam. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Sim. Não é. Mas isso vai do gestor, né? É do gestor trazer a família junto, fazer a família entender, né? A importância dessa presença deles, né? E você tocou num assunto muito importante. Porque a gente vê algumas ELPIs que elas fazem discriminação da religião. Como que você pensa? O que você pensa sobre isso, Rô? Ó, eu tenho a minha convicção religiosa, só que lá eu acolho várias religiões. Eu sou muito empática quanto a isso, porque eu sei a necessidade dos outros, eu não penso em mim, eu penso neles. E a gente também é bem aberto, e tanto é que eu tenho religiosos que são evangélicos e são fervorosos, que, assim, quando vai o espiritismo, eles não participam, e tá tudo bem. Né? Eu tenho os católicos são mais abertos e eles gostam quando vai, né? Todos. Mas eu tenho idosos também que não assistem missa. Tá tudo bem. A gente tira da sala, faz um outro atendimento com ele, faz uma outra coisa e tá tudo bem. Porque eu tenho aqueles moradores que são acostumados àquilo. Então a gente vai adaptando a rotina de acordo com cada idoso. E a gente não obriga nada a ninguém. Idosos que não podem responder por si, às vezes é Alzheimer, a gente sempre pergunta para a família, pode participar? E as famílias são bem tranquilas, viu? Porque eles entendem que o fator religioso é importante, vindo de qualquer forma, né? Sim. Porque todo mundo toda religião busca um Deus. Busca uma bênção, busca uma coisa boa, ninguém tá lá para prejudicar ninguém, então as famílias são muito abertas a isso. E a gente também, a gente respeita cada religião, respeita a participação de cada idoso ou o familiar que fala que não, e tá tudo bem, que nem a gente, todo ano, nós fazemos a festa caipira. A festa caipira, no nosso mundo cultural, é uma festa religiosa católica, mas... Para mim, eu não faço isso de uma festa religiosa. Eu faço um momento de confraternização familiar. Por quê? De repente, o Natal, que é importante para todo mundo, muitas famílias vai para algum lugar e às vezes não dá para levar o familiar, o idoso, porque de repente vai em outra casa visitar um outro parente ou vai viajar. Então, a Páscoa também é uma confraternização que cada um vai para um lugar, então não dá para ser feito na conviva. Já a festa caipira é um momento que todos podem participar, não é? Sim. Então, assim, eu sempre falo para os meus familiares assim, olha, eu tô fazendo essa festa caipira e não tem nada a ver com religião, é um momento de confraternização com todo mundo da família. É onde um familiar conhece o outro, porque ali é uma grande família. Hoje mesmo eu tive uma mensagem de uma familiar falando assim, que amou ver o vídeo que a gente fez, porque ela sente amor por cada um que tá lá, que acaba sendo parte da família Sim. deles, né? Então, assim, e aí esse momento da festa caipira, que é em junho, é um momento que quase ninguém tem compromissos, eu fiz uma super festa da Conviva, tradicional da Conviva, todo ano, porque é onde os idosos trabalham o ano inteiro, assim, desde de março, assim, eles vão confeccionando a decoração, é tudo feito por eles. Tanto é que você vai na Conviva, vários quadros são feitos por eles, sabe? Então, as decorações de todas as festas, Natal, Páscoa, festa caipira, são eles que fazem. Dia das Mães, eles confeccionaram colar, pulseira para elas mesmo usarem, né? Então, assim, aí eu fiz da festa caipira a nossa festa tradicional. E é onde todo mundo vai, todo mundo brinca, todo mundo joga bingo, todo mundo brinca de pescar, todo mundo vai lá e joga o boliche, a gente faz várias brincadeiras. E eles estão junto com o familiar, é um momento muito bom. Então eu falo, a gente faz lá, mas eu busco muito a parceria da família também para eles fazer. Igual eu falei, eu vou levar 24 numa missa? Não dá, né? Porque tem muitos que às vezes também não dá. E outra, aí eu vou ter que deslocar quanta equipe para fazer isso, né? Sim. É um movimento muito intenso, você sabe, porque você leva às vezes, né? E eu fico muito do coração partido, porque eu sei que alguns eu posso levar, outros não. Eu fico muito com o coração partido, porque a gente também sabe. Então, mas pro familiar levar é um. É um.
Então, ele pode levar no shopping um dia. Sim. Ele pode levar no MEC um dia. Ele pode levar no circo um dia. Ele pode levar numa missa um dia. Ele pode levar num almoço de domingo um dia. Né? Sim. Então, assim, essa parceria que eu busco, que eu estou tentando acrescentar na Conviva, que já acontece em muitos idosos, mas que eu quero compartilhar mais esse compromisso com eles. Sim. Ô, Rô, então tudo que você trouxe aqui agora, as pessoas, eu falo os gestores de residenciais, eles não têm, muitos, né? Não vou generalizar, porque muitos não entendem que cada um que está ali dentro é uma história a ser respeitada, tem um costume e costuma colocar um padrão. É isso, né? É isso. Então, assim, fala um pouquinho como é esse trabalho de um atendimento individualizado, que a gente chama, né, do PIA. Né? Eu falo muito, você me corta. Não, é para falar, mas é para as pessoas entenderem por que eu fiz questão de fazer esse podcast com você, Rô. Porque você é qualificada, você tem humanização, as pessoas colocam algumas, mais uma vez eu vou falar, não estou generalizando, mas como linha de produção dentro de um residencial, e é muito desumano. E assim, o público, quem busca esse tipo de atendimento, precisa entender que existem pessoas comprometidas para esse cuidado e fazem a diferença. Sim, porque a gente como gestora, a gente fica sabendo de muitas coisas que acontecem, porque familiares vêm até a gente com as histórias como a de ontem, né? Que a gente fica assim, eu não podia acolher aquele idoso, porque eu tenho que seguir uma regra da vigilância, eu tenho tantas vagas, a gente que é gestora, a gente sabe que tem tantos metros quadrados por idoso, que a gente tem que respeitar, mas a minha vontade era de levar para minha casa. Sim. Para acolher. Porque o que eu falei para eles, tira eles de lá, leva pelo menos esse final de semana para sua casa e na segunda-feira essa colega que vai abrir vai poder acolher eles, né? Mas a gente tem vontade de acolher todos. E não igual você falou, a gente precisa padronizar cuidado? A gente precisa padronizar cuidado, porque é sempre que eu falo para minhas meninas lá, as colaboradoras, se ficar um chinelo fora do lugar, são 20 chinelos. Então, assim, a gente tem uma casa com 20 moradores, então a organização, a padronização do cuidado tem que ser feita. Que nem eu falo muito para elas, porque cada um tem uma cultura, cada um veio de uma maneira de arrumar a casa, de arrumar a roupa, de lavar. Ali, eu falo que tem que ser a minha maneira. É porque eu sou uma pessoa muito brava? Não, porque precisa ter uma padronização. Então, aqui não é o jeito que você vai lavar a roupa na sua casa, não é o jeito que você dobra a roupa na sua casa, não é o jeito que você guarda a roupa na sua casa, a limpeza não é o jeito que você faz a limpeza da sua casa, né? Porque a gente precisa ter uma padronização, por isso que existe o POPs, o jeito de pegar o lixo não é o jeito que você pega na sua casa, de distribuir o lixo não é o mesmo. Então, assim, a gente tem vários detalhes que nós precisamos olhar. Então, a padronização precisa existir. Mas quando a gente fala de cuidado, que, mais uma vez, eu vou falar da minha enriquecedora viagem à Itália. Mas é importante isso. Né? Que eu tive um olhar tão especial pro PIA. Eu tive, assim, um olhar tão especial que eu não tinha, assim, eu tinha instintivamente, mas depois que eu estudei, porque a gente fez tanto lá no curso que a gente teve lá, tanto exercício prático. É verdade. Gente, para quem não sabe, eu não tinha o meu celular, agora eu comprei um decente depois da Itália, mas o meu celular era antiguinho e não tinha acesso ao o fone, né? O fone que faz a tradução simultânea. Aí eu sentava do ladinho da Rô, ela colocava o dela no ouvido dela e no meu. Né, Rô? Pra eu entender o que tava fazendo no curso, que tava passando no curso, né? Sim. Porque era tão importante pra gente aqueles cursos que foi dado. Então, assim, mas chegando no final, a gente já tava, até tirava o foninho, a gente já tava entendendo tudo, né? É verdade. E aí, o PIA, eu tive um olhar maravilhoso e eu tô aplicando, eu fiz o meu PIA. Eu tenho um programa que eu conheci através de você também, de novo, que eu tenho um programa que tem um PIA lá pra eu... Mas eu fiz o meu. Que legal, que bacana. Eu fiz o meu,
porque o meu é o olhar que eu tive lá, que eu trouxe para cá, que não custou Você nada. adaptou para a sua visão, para a cultura da sua empresa. Isso, Rô, é tudo isso. Porque, assim, o PIA sistematizado aqui no Brasil é um PIA que é burocrático. Isso. O PIA que eu trouxe do meu conhecimento é um PIA prático. Para quem não sabe, PIA é um atendimento individualizado ao idoso, né? Então, é isso que é o PIA, é o programa, como a gente vai traçar o cuidado para o idoso, Isso. a partir da história dele, né, Rô? Isso. Então, assim, a importância da história do idoso. Por que a gente é tão importante o PIA? Porque o idoso, mais uma vez, não pode ser o idoso que tem Alzheimer. Ah, quem é aquele idoso? Aquele idoso tem Alzheimer. Ah, o idoso que tem Alzheimer. Quem é aquele idoso? Ah, aquele lá, ele tem deficiência visual. E quem é aquele idoso? Aquele idoso é o que grita. O PIA faz a gente saber, entender a história por trás desse idoso, né? É um atendimento individual, a gente sabendo da história dele, como foi a infância, o que ele gostava de fazer, se ele teve um bom relacionamento com a família, como foi o casamento, como foi a relação familiar, como ele era na vida social. Por que de tudo isso? Se na infância ele trabalhou desde cedo, a gente vê muitas histórias, a mãe faleceu e ela teve que cuidar de todos os irmãos mais jovens, não pôde estudar. Isso tudo faz a gente entender o universo daquele idoso, o mundo dele, o porquê que ele é daquele jeito, não é? Aí, dentro de uma ILPI, o que eu posso fazer para esse idoso? Qual o cuidado? O que eu posso transformar para melhorar a vida dele? É uma idosa que a vida toda cozinhou, gostava de receber em casa, ela gostava todos dos domingos, tinha muita gente, sempre, cuidou de todos os irmãos, sabia costurar. Então, a história dela é essa. Vamos traçar uma história imaginária. Uma idosa que a mãe faleceu muito cedo, ou a mãe trabalhava muito na roça, que tem também muitas essas histórias, e ela ficava com o compromisso de cuidar de todos os irmãos. Cuidava da casa, cuidava dos irmãos, depois veio o casamento, e a maioria dos nossos idosos é essa composição familiar, veio o casamento, cuidou dos filhos sempre foi dona de casa, sempre. O que ela gostava de fazer? Ir à missa, cozinhar, receber. Então, ela está agora na nossa LPI. O que nós vamos fazer por ela? Ela gosta de cozinhar? Vamos ver. Quais as habilidades dela? Sim. Quais as habilidades, frente a essa história, quais as habilidades? Cozinha, costura, religiosidade. O quê? Porque não é porque eles estão no LPI que eles deixaram de ter sonhos, esperança de vida, porque eles ainda são seres humanos. De existir, na verdade é isso. Não é porque envelheceram, que não tem mais utilidade, né? Que eles deixaram de ter sonhos, de ter desejos, de ter uma vida. Então, o que a gente pode fazer para esse idoso, para ele continuar tendo uma vida mais próxima que ele levava? Ela gosta de cozinhar? De repente, o que a gente pode fazer? Qual é o objetivo? O objetivo que a gente tem com essa idosa nesse histórico, manter ela ativa, para sempre desenvolver as habilidades que ela ainda tem, manter o corpo funcional, mente e cabeça, porque só ficar, né? Então, o que nós vamos poder de estratégia para esse idoso? Ela tem condição de um dia da semana coordenar uma oficina de culinária? Ou pegar uma receita que ela fazia, se ela não tem a condição, pegar uma receita que ela sempre fazia para a família e fazer um dia de uma receita carinhosa, porque lá na Conviva a gente tem agora a quarta especial e o domingo especial, porque eu faço questão deles saberem que o domingo é um dia especial, é um dia diferente, para eles saberem identificar a semana, né? Então, assim, na quarta especial, será que a gente não pode pôr a receita que tem um afetivo para ela, uma lembrança afetiva, né? Ou ela pode desempenhar essa receita, sendo monitorada, e fazer essa receita. O que é? Um bolinho de chuva, um bolo, alguma coisa que ela sempre fazia, ou um biscoito, ou até alguma coisa de almoço que ela sempre fazia em casa, né? Uma receita de família que traz um aconchego emocional. Então, a gente pode fazer isso para ela? Vamos fazer?
Qual outra coisa? Gosta muito de ir à missa, não sei o quê. Vamos conversar com a família, a possibilidade de um dia levar ela, porque é muito importante, né? Então, a gente traçar estratégias para envolver esse idoso do que ele tem habilidades, o que ele gosta, o que é prazeroso para ele nesse sentido. Ela costura. O que a gente pode fazer? Lá eu tenho vários quadros de fuxico, que elas fizeram de fuxico, sabe? Então, ela é costureira. Vamos dar uma habilidade, vamos trazer alguma atividade que desenvolva essa habilidade dela. Sim. Né? Então, assim, o PIA é você conhecer a história do idoso e, frente a essa história, você traçar estratégias, objetivos, metas a curto prazo, a longo prazo, para alcançar para esse idoso. Pode ser na vida social, mas, por exemplo, um idoso caiu, quebrou o fêmur. Qual que é o PIA que nós vamos fazer dele? Qual o nosso objetivo? Voltar a andar. Aí, voltar a andar, quais os objetivos e metas nós vamos traçar? A curto prazo, mobilidade, Sim. junto com a sua equipe multi. Sim. Com a mobilidade. Aí, a longo prazo, levantar, caminhar pequenos passos. A longo prazo, andar. Então, você, junto com a sua equipe multi, traçar estratégias para esse objetivo final. Sim. Que é ele voltar a andar e ter autonomia, né? Teve algum problema, uma hospitalização, perdeu peso, qual é o objetivo no ponto de vista nutricional? Nutri, ele tem que ganhar massa, tem que ganhar peso. Qual a estratégia, usando o PIA, que nós vamos traçar, eu, enfermagem, você, nutri, a físio, para chegar nesse objetivo? Sim. De massa magra e nutrição, para ele chegar no peso ideal para ele. Sim. Então, frente a esse objetivo final, nós vamos trazer metas a curto prazo, a longo prazo, para chegar nesse objetivo final. Então, o PIA, sem muita burocracia, é isso. Sim. Conhecer a vida do idoso, o histórico dele familiar, para entender as atitudes que ele tem hoje. Por exemplo, ele sempre foi o chefe de família, porque trabalhou cedo, sempre proveu a casa, sempre fez tudo, e agora ele perdeu totalmente a autonomia da vida dele. Sim. O que a gente pode resgatar daqui? Que vai trazer mais autonomia para ele e vai se sentir melhor. Porque para o homem isso é muito importante. Até com o Alzheimer, gente, porque eu falo assim, o Alzheimer leva embora, às vezes, o racional, mas o inconsciente está ali dentro. Ele vai ser o reflexo do inconsciente dele, do histórico de vida dele. E, na realidade, a pessoa não é a patologia. Não é. É por isso. É o que a gente entende muito. Ela está com a patologia, sim, mas ela não é a patologia. A gente não pode diminuir o idoso, a patologia dele. Ele está com Alzheimer, ele não entende nada. Não, o inconsciente dele está ali, a vivência dele, o histórico de vida dele está ali, e tudo vai ser traçado e tudo assim nele, lógico que a patologia tem o caminho, a evolução, mas tudo vai ser processado individualmente por cada um. Sim. E todos os sintomas individualmente de cada um. Então, assim, você conhecendo a história, você reconhece uma atitude. Sem dúvida. Né? Você reconhece o porquê que ele está fazendo isso. Por que ele está... Nossa, ele entrou numa crise de ansiedade, de agressão. Por quê? Para lá, vamos ver o que lá atrás, sim, poderia... E aí você pega aquele momento de agressividade com que ele gostava e tira ele do foco. E aí você não precisa entrar com uma medicação para controle. Isso, porque se sabendo a história do idoso, você traz ele o que leva prazer para ele, que acalma ele diante do histórico dele, para evitar... Olha, gente, eu tenho, graças a Deus, médicos assim maravilhosos que me apoiam, e eles também... Eu falo, né? O doutor Fábio vai lá às vezes, e o doutor Helder fala assim, Roberta, eu adoro o teu atendimento, porque o que você quer, o que você faz é querer tirar remédio deles. Porque assim, às vezes eu olho para uma prescrição de um idoso que chega e eu falo, meu Deus. Hoje eu tenho lá na Conviva, ninguém toma mais os LAN da vida. Ufa. Ninguém mais toma os LAN da vida. A gente vai tentando, porque a rotina é muito tranquila.
aí o próprio idoso vai se acalmando, Sim. né? Porque em casa, o familiar não tem preparo. Eles, por mais amor que eles têm, eles não têm preparo. E aí uma agitação noturna para um familiar que tem que trabalhar no outro dia, o dia todo, é muito complicado, né? Então, às vezes, a solução é a intervenção medicamentosa no ambiente familiar. Mas para nós, não. Nós temos, você sabe, nós temos o colaborador Sim. que está ali para isso, para Sem acolher dúvida. esse momento, que está treinado para isso. Os meus colaboradores, tudo trabalha 12 por 36, porque eles também ficam cansados mentalmente, não é só fisicamente, porque é um processo que você tem que entender, que você tem que olhar. Então, assim, eu sou muito grata à minha equipe, porque, assim, a minha equipe trabalha muito do meu jeito, assim, eles têm a mesma essência que eu, assim, sabe? E A equipe é espelho do patrão. então, assim, eles estão treinados, eles estão ali, eles descansam um dia para no dia que eles vão, eles estar pronto para isso, né? Então, se tem uma agitação noturna, não é enfiar remédio no idoso. Vamos esperar, tá com uma constipação intestinal, o idoso teve um momento de estresse no dia, ou um familiar veio, deixou ele agitado naquele dia, porque umas emoções que às vezes eles não sabem definir em palavras, mas ficam aqui. Então, já vamos entender o porquê que esse idoso está assim, está sentindo uma dor, não sabe falar, né? O porquê dessa agitação. Vamos tentar resolver para ver se ele acalma, né? Vamos entender essa agitação noturna antes de dar, sei lá, uma medicação que vai dopar ele, né? Sou muito contra, muito contra. Nossa, eu também. E por quê? Quando a gente dá medicamento em excesso, o que acontece com o idoso? No outro dia tá de ressaca, não come direito, não tá alerta, se anda, há a possibilidade de cair, né? Então, assim, o remédio, ele é muito bem pensado e não é só a gente não prescreve. Isso. É pensado em conjunto com o médico, em conjunto eu gosto muito de eu participar, às vezes, da consulta, porque eu sei a realidade do meu idoso, mais, às vezes, do que a família. Sim. Então, isso vai funcionar. Isso, às vezes, não funciona. Então, assim, a gente sabe direcionar essa parte também, né? Ai, gestor, não adianta vocês falarem para mim que é tudo em linha de produção, porque não vai dar certo. Primeiro, que estão tendo conhecimento de quanto esse cuidado é importante, a diferença desse cuidado, e não adianta, gestor. Se você não se qualificar e não mudar a sua ideia do cuidado, você vai falir, vai fechar. Eu vou falar, é verdade, Rô. Porque os filhos, as pessoas que buscam esse conhecimento, esse tratamento, esse cuidado, eles estão tendo conhecimento. Então, hoje, cada dia mais, né, Rô? E eu que a gente sempre fala, quanto custa a paz? Né? Quanto custa a paz de ver um familiar bem cuidado, você deitar sem preocupação? O familiar busca isso. Claro, sem dúvida. O familiar busca isso, porque antes deles buscar a gente, eles já tiveram N cuidadores em casa, já tiveram várias estratégias para tentar cuidar desse familiar, e eles chegam para nós já com uma história de sofrimento já. Sim. Né? Então, assim, quanto vale a paz de saber que seu familiar está no lugar que está sendo cuidado, né? Então, assim, eu queria ter muito mais e fazer muito melhor. É o que eu busco sempre, né? E por isso que o meu lado gestora tá tendo que, às vezes, crescer mais para tudo que eu tenho vontade de fazer, eu conseguir. Sim. Né? Então, assim, porque quando você fica muito assistencial, você não consegue pensar em estratégia para melhorar. Né? E o método ILPI 360? Tá me ajudando, vixe? Tá me ajudando muito. Então, você tem que entender que idoso não é um cifrão. É uma história que tem que ser respeitada. Você tem que traçar um plano de cuidado individual. Vai mudar a realidade da sua ILPI. Você vai conseguir trazer recursos, cobrar um pouquinho melhor e falar o mais importante, né? Dignidade para esse idoso. Sim. Que é o que... Você imagina, eu falo assim,
é a última fase da vida, Rô. Sim. É a última fase da vida. Eu falo isso muito para os meus colaboradores. Qual o último olhar que esse morador vai levar? Qual é? Todas as vezes que eu tenho uma dúvida, desde o começo, isso é até agora. Qual decisão tomar? Rô? Todas as vezes eu faço uma pergunta para mim, que eu tenho certeza que eu vou tomar a decisão certa. E se fosse a minha mãe? O que eu ia fazer? Aí eu sempre tenho a resposta certa. Porque é esse olhar que a gente tem que ter. Sim. Não é o olhar assim, ai, uma decisão, ai, quanto dinheiro eu vou gastar nisso? Ai, misericórdia. A gente tem que pensar nisso. Só que a pergunta principal é, e se fosse a minha mãe? É igual você falou. Qual o olhar que o último olhar que esse idoso vai levar? Então, eu sempre falo, lá na Conviva para as meninas, eu sempre falo assim, gente, hoje a gente cuida, amanhã a gente vai ser cuidado. Como que a gente vai querer? Como a gente vai querer ser cuidado? E assim, as minhas meninas, elas são excelentes. É lógico que não tem, às vezes, o mesmo olhar que a gente, porque a gente, é lógico, mas a gente passa o nosso olhar para eles. Sim, sem dúvida. Quem está aberto a aprender, absorve isso. Sem dúvida. Quem está aberto a aprender, absorve. Tem funcionário que está 6, a maioria 6, 5 anos comigo. Tem, lógico, que a gente tem colaborador que vai, que vem, que às vezes busca. Eu tive vários que passaram em concurso de prefeitura, é lógico, é uma estabilidade muito grande, que foram, mas que eram excelentes, que ficaram comigo 5 anos. Né? Então, assim, eu sou muito grata a cada colaborador que eu tenho, e eu sempre tenho comigo uma intuição que tudo vai dar certo. Quando, às vezes, um colaborador precisa sair, Deus sempre me ajuda tanto, que vem um outro, sabe? Que também é tão bom quanto, sabe? Então, é que Deus conhece seu coração. Aí eu falo assim, eu sempre tenho, lógico que a gente tem conflito, é um desafio, equipe é um desafio, né? Eu acho que é o maior desafio do gestor. Sim. É a equipe. Porque, assim, os moradores, a gente está preparada para eles. Sim. Os moradores, não é isso que a gente se propôs a fazer. Mas o maior desafio são realmente a equipe, sim, né? Porque eles precisam entender o nosso olhar, o olhar do cuidado que a gente propõe, né? E entender que tem que ser assim, que se a gente está no caminho há 8 anos, a gente tem muita bagagem para isso, né? Então, assim, a gente não veio assim, é assim porque eu quero que seja assim. É assim porque assim é melhor. E lógico que na dinâmica que eu fiz, e se você fosse eu, né? Conta um pouquinho dessa dinâmica, a gente não comentou. Não comentou? Comenta um pouquinho da dinâmica que você fez. Porque, Rô, assim, às vezes, as pessoas não me olham e acham, assim, que eu sou muito brava, né? Que eu sou muito exigente, que na dinâmica, você no meu lugar teve muito exigente. Mas a gente, como gestora, às vezes a gente tem que desempenhar esse papel, porque a gente tem uma equipe, eu tenho uma equipe de quase 19, né? Eu sou, igual tinha lá você no meu lugar, teve muitos brava, exigente, mas teve muitos também de coração bom. Porque eu sou aberta a ajudar meu colaborador, eu sou aberta a entender a situação dele, os motivos que trouxe aquela atitude ou aquilo que aconteceu, eu sou muito aberta. Só que o meu trabalho é ser mãe dos meus idosos. E como mãe, toda mãe é exigente. Sem dúvida. Entendeu? Então, eu falo que eu nasci para ser mãe, porque eu sou mãe de todos os meus idosos, sou mãe dos meus, né? Dos meus filhos. Então, assim, o meu papel é esse, né? É de fiscalização, é de olhar. Não é só fiscalizar, é ver, porque eles já sabem tudo. Sim. É se ver que se no dia a dia, porque eles sabem, mas no dia a dia o trabalho não está se tornando mecânico. Então, a gente tem que ter esse olhar como gestor. Esse funcionário já faz 5 anos, já sabe fazer de olho fechado. Sabe, mas será que ele não está só fazendo mecanicamente? Então, a gente tem que buscar ele, né, para isso. Então, eu fiz essa dinâmica, assim, e porque eu estava vendo que eles estavam, assim, me achando muito brava.
Aí eu fiz essa dinâmica, eu tinha que fazer uma educação continuada, né? E eu trouxe, né, o tema que eu queria com eles, e no final eu fiz essa dinâmica. E você no meu lugar. E coloquei muitas situações do dia a dia. E aí eu dei para eles e fiz o meu também, eu no lugar deles. Aí em cada situação que eu propus lá, que são situações de rotina, eles eram 10 vezes pior que eu, muito mais bravo, muito mais... Olha que legal. Não, se fosse eu, já ia mandar embora. Se fosse eu, sabe, assim. Então, aí no final de tudo, né, eu falei assim, vocês estão vendo que quando a gente tá nesse lugar, é difícil. E eu também me pus no lugar deles, também, como cuidador. E a gente entende todos os desafios de um cuidador. E aí eu falei assim, vocês estão vendo, gente, que é difícil quando a gente está no lugar do outro e tomar decisões diferentes. A maioria deles tomava as mesmas decisões que eu. Entendeu? Mas por uma outra perspectiva, eles não conseguiam entender. Então, pela minha perspectiva que eu fiz essa dinâmica, muitos teve a mesma atitude que eu e outros piores que a minha. Sim. Entendeu? Então, assim, tem momentos que a gente precisa ser rígido. Sim. Tem momentos que a gente precisa olhar para o colaborador e falar, vem aqui. Né? E outra, tem momentos também que a gente é humano e que a gente, às vezes, pode pedir uma desculpa e falar, não devia ter feito daquele jeito. Sem dúvida. Vamos melhorar isso, eu vou me comprometer a melhorar. Né? Porque a gente é humano, não é só colaborador que erra, não. E aí, nessa reunião também, eu pedi para elas dar sugestões de melhoria no cuidado, porque eles estão direto com os idosos. Sim. Eles sabem mais do que eu. Tá aí a importância de você escutar o seu colaborador. Sim. Aí eu pedi para eles dar sugestões de cuidado. E uma sugestão que eles deram, eu achei extremamente válida. Eu já fiz a reunião, já chamei a chefe do setor da equipe multi, falei, o que nós vamos melhorar nisso? Lembra que eu até te liguei, né? Sim. Te liguei, falei, como que a sua faz aí, Rô, e tal? Ela falou assim, não, mas da questão nutricional, né? Que eu queria melhorar bastante a questão nutricional. E eu tenho uma Nutri também que está muito empenhada, muito comprometida. E ela, tudo que eu fiz a reunião com ela, com as cozinheiras, né? Falei, gente, vamos agora eu tenho tempo, vamos pensar o que a gente vai melhorar aqui, porque eu quero melhorar aqui. Né? Ai, que top, eu fico tão feliz. Aí a gente tirou e a gente começou a fazer de uma outra maneira. Eu queria uma apresentação legal, sabe? Porque eu falo assim que o idoso, a gente come pelos olhos, não é? O primeiro, o que apetece a gente? Primeiro é o olho, não é? Então eu queria uma apresentação legal. Eu queria... Sabe, eu queria melhorar, assim, que eles tivessem vontade de comer o que eles estão comendo. Eu queria... Aí foi onde a gente implementou a apresentação especial, mais especial para eles. E a gente implementou a quarta especial e o domingo especial. Nessa quarta especial, foi nessa reunião que eu tirei dos meus colaboradores que eu pensei nessa estratégia. Porque eles falaram assim, às vezes eles têm vontade de comer alguma coisa de família que eles tinham. Então, eu acolhi, eu achei muito válido o que os meus colaboradores falaram. E eu falei, vou fazer. Na outra semana eu já estava na reunião fazendo. E aí a nossa Nutri foi entrevista com todos os idosos e vai falar com as famílias qual que é a receita que eles gostam e tal. Então a gente tá fazendo já a quarta especial até ela montar. A quarta especial é assim, a quarta do jogo a gente fez pipoca, fez tudo e fez cachorro quente. Na outra quarta, ela colocou... a gente ontem, nessa semana, foi pastel à tarde, né? Pastel. Aí ela colocou panqueca. Aí eu falei, panqueca não é para fazer a panqueca de forno, não. Eu quero a panqueca com cara de panqueca. Para eles olhar que é uma panqueca. Entendeu? Tão fácil de fazer. Aí eu falei assim, aí ela pôs no outro, sim, porque aí a Nutri sabe, né? Aí eu vou pôr um bolinho de chuva aqui nesse lanche, eu vou fazer outra coisa no almoço e outro para dar uma amenizada, né? E aí colocou, então toda quarta é uma quarta especial. E todo domingo é um domingo com cara de domingo. Então, isso partiu dos meus colaboradores. Olha, que incrível, que incrível. Partiu, e eu falei, agora eu tenho tempo para pensar nisso.
Ah, foi depois do quê? Conta pra mim, foi depois do quê? Não, depois que eu te conheci, que você falou que eu tenho que ser gestora e eu comprei seu curso também. Ah, que legal. E aí eu já fiz a reunião com a Nutri, com as minhas cozinheiras, que são maravilhosas, porque a Nutri tá sempre com as minhas cozinheiras fazendo treinamento. Elas sentam lá, ela conversa. A Denise é ótima. Ela é muito assim, ela tá se especializando no idoso, porque ela tinha assim, uma experiência como nutricionista, mas não na parte do idoso, e ela tá se especializando. E aí ela veio para mim, que é a outra ILPI que tá abrindo em Pedrão, ela falou assim, ela me procurou para fazer o cardápio. O que você acha? Eu falei, vai, ajuda ela. Sim. Sabe? Mas é isso, é um ajudando o outro. Tudo que você passa para mim, que você faz no Jardim do Lírio, quanta coisa eu passa pego. com o maior prazer. Então, assim, eu não tenho também problema Sabe com por isso. quê, Rô? Eu quero ver outras pessoas que fazem o mesmo que eu faço se qualificando para atender o que é o mais importante, a pessoa idosa. Sim. Porque foi o que eu falei, como que eu vou ser tratada? Você falou. Entendeu? Então, a gente já começando a qualificar esses gestores, na hora que chegar a nossa vez vai estar bem melhor. Isso mesmo. Porque eu falo pro meu filho, eu falo assim, ó, me coloque a hora que chegar a minha vez, pode me pôr num residencial, mas pelo menos o que eu faço pelos meus. Você olha muito bem esse residencial. Sabe o que eu penso da nossa população? Em geral, todo mundo se prepara para tudo. A gente pensa muito quando tem filho, fazer faculdade. Isso. Né? É uma cultura para os estudos dos filhos. A gente se prepara para muitas coisas, para uma viagem que a gente vai fazer, para uma casa que a gente quer ter, para o carro que a gente quer comprar. A gente não se prepara para a velhice. A gente não tem dinheiro para a velhice. Porque gasta. A gente sabe que gasta. Para você ter quanto é o custo uma qualidade. Do idoso, a gente sabe quanto é o custo do idoso no LPI. Em casa, que triplica, porque além... aí são profissionais particulares, a equipe multi, que vai lá. Aí é alimentação, é a energia, é de todos os cuidadores que estão ali comendo e tudo. Então, assim, a população brasileira e, em geral, mundial... tem que começar a se preparar para a velhice. Sim. Igual a gente se prepara para a faculdade do filho. Sim. Igual a gente se prepara para a casa própria. A gente tem que se preparar para a velhice. Sim. Né? E eu estou me incluindo nisso também. Porque eu ainda estou no processo de preparar, ter dinheiro para os meus filhos fazer faculdade. Sim. E conquistar meus sonhos, a viagem e tal. Mas isso me inclui também. Eu preciso me preparar para a minha velhice. Sem dúvida. E o que ela falou, né? O custo do seu idoso. Você, gestor, sabe o custo do seu idoso? Muitas vezes não. E eu ensino isso no curso. Método ILPI 360. Eu ensino, inclusive eu tenho acho que você não chegou nessa parte do curso, eu tenho uma calculadora para grau de dependência. Então, você alimenta aquela planilha, porque as pessoas não sabem calcular o quanto vai cobrar por cada grau de dependência. Sim. Então, é uma calculadora que você alimenta ela e já sai o valor do grau 1, grau 2, grau 3. Eu preciso, porque a gente sabe, porque a demanda de funcionário, de colaborador, é a maior demanda de um residencial. Sim. E quanto o idoso está num grau de dependência maior, esse colaborador vai ser mais requisitado. Sim. E aí a gente vai ter que aumentar a equipe e tudo isso. Então, a gente tem que saber o valor de cada idoso. Sim. E não é todos o mesmo valor. É o grau de dependência mesmo. E muitas ILPIs, elas não evoluem, elas não crescem por causa disso mesmo, porque não sabe precificar. E aí, o que acontece foi o que você já falou aqui, por não saber cobrar, né, acaba deixando faltar no cuidado. Acaba não melhorando. Não melhorando. E muitas vezes faltando, muitas vezes faltando. Porque o que você precisa pro grau 1, você não precisa pro grau... É totalmente diferente do que você precisa pro grau 3, né? Exatamente. Isso. Rô, nossa, muito, muito feliz por ter aceitado o meu convite. Não teria pessoa melhor para eu convidar, tá? Por causa da sua humanização, da maneira que você faz essa gestão. É incrível, incrível. Muito grata mesmo por aceitar meu convite. Rô, eu tava com tanta, assim,
ansiedade, nervosismo, porque eu nunca fiz isso, né? Ainda mais em frente de câmera e tudo. Mas eu pus no meu coração, eu vou falar de um assunto que eu sei falar. Domina. Então, vai dar certo. E eu falei, ainda eu pensei assim, se precisar falar alguma coisa que tá fora, eles vão me avisar, vai cortar. Mas foi tão gostoso que parecia que eu tava falando com você quando a gente bate papo mesmo. Mas um bate-papo né? mesmo. Nem eu esquecia que tinha câmera. É que uma delícia. Né? Eu falei assim, foi muito bom. E a gente falando, toda vez que a gente fala, a gente reforça até dentro da gente, né? Sim, sem dúvida. E, assim, o podcast Universo do Idoso é para isso mesmo, né? Para a gente ajudar os gestores, essa família que precisa desse atendimento. É para isso, para desmistificar, as pessoas terem conhecimento do que é uma boa gestão, do que é um atendimento diferenciado. E você, gestor, familiar que procura, assistam mesmo esse podcast inteiro, porque vocês conseguem encontrar pessoas residenciais comprometidas com esse cuidado. Tem esse lado humano, que sabe fazer a gestão. É muito importante isso. Rô, o que você deixa para os nossos seguidores? Quem assistiu esse podcast, o que você deixa para eles? Eu deixo uma reflexão que a gente precisa caminhar muito mais nesse mundo do idoso, principalmente políticas públicas, mas eu deixo também a certeza que existem pessoas e lugares e estruturas prontas para receber cada idoso e que estão muito qualificadas. E a gente quer caminhar cada vez isso aconteça em mais lugares com mais gente. E também deixar para vocês seguirem o Conviva Hospedagem para Idosos no Instagram, Facebook. Vou deixar aqui, tá? O link para eles acompanharem. Então, na região de Fernandópolis, né, que é mais conhecida, em Pedranópolis, é a minha cidadezinha, pertinho de Fernandópolis, nós temos a Conviva. Que é incrível mesmo. Eu conto com vocês para nos ajudarem a divulgar, compartilhar esse podcast e todos os outros que tem no nosso canal, porque assim a gente vai conseguindo mostrar para as pessoas o que realmente é um residencial. Sim. Que infelizmente os bons pagam pelos maus, né? E a gente precisa divulgar mesmo desmistificar esse cuidado, né? Esse que ILPI é abandono. A gente precisa desmistificar isso. E nós vamos conseguir. E nós precisamos de você para ajudar a compartilhar todo esse conteúdo. Aguardo vocês no próximo episódio.